Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula de classificação periódica, aula número 2. Vamos continuar nosso estudo de tabela periódica falando de uma divisão muito importante na tabela periódica, a divisão entre elementos metálicos e elementos não metálicos, que você conhece pelos nomes de metais e não metais, tá bom? Então é uma divisão muito importante da tabela periódica. Antigamente existiam também os semimetais, inclusive na internet, em muitos livros, ainda vem tabela com essa divisão. Só que a IUPAC recomenda atualmente que esses semimetais não existem mais, tá bom? Agora, ou ele é metal ou ele é não metal. Não existe mais semimetais há mais de 10 anos, isso aí não existe, tá bom? Mas, infelizmente, algumas tabelas ainda vêm dessa maneira. Bom, nós vamos usar aqui a tabela atualizada, metal e não metal. A maioria das tabelas que vêm em processos seletivos para consulta, vai existir uma linha aqui, uma divisão, que é justamente essa divisão, essa escadinha aqui abaixo do boro, ó, que vai fazer a divisão entre metais. A maioria dos elementos conhecidos pelo homem são metais, tá? Mais de 70% dos elementos são metais. Todos esses em laranja aqui são metais. Inclusive essas duas linhas de baixo aqui também são metais, tá bom? Os não metais são só esses de cor verde aqui, ó, nessa tabela que nós estamos usando. Então, vai haver uma linha aqui, né? Se tiver, agradece a Deus. Se não tiver, é bom você saber onde fica essa linha. Deste lado aqui, não metais. Deste lado, metais, tá bom? O hidrogênio, muito cuidado. Apesar do hidrogênio ser colocado aqui em algumas tabelas, tá? No grupo 1, ele a característica dele é de não metal. Não vamos esquecer disso. O H é não metal, ok? E por que existe essa divisão? Essa divisão é feita devido às características que os elementos têm, tá bom? Então, o que é cobrado de vocês, às vezes, além de saber se é metal ou não metal, que isso é muito importante, né? Ainda mais quando você tem uma tabela periódica, é as características que cada grupo tem. As características dos metais, a botar na cabeça, não esquecer. Os metais são sólidos. Tem alto ponto de fusão e ebulição, tá? Justamente porque tem alto ponto de fusão e ebulição, quando comparados com os não metais, logicamente, tá bom? A maioria tem ponto de fusão e ebulição elevados, por isso eles são sólidos, exceto o Hg, tá? O Hg é o único metal líquido conhecido pelo homem na temperatura ambiente, ele é líquido. Os metais têm ductibilidade e maleabilidade. Ductibilidade podem ser transformados em fios. Maleabilidade, transformados em lâminas, tá bom? Lâminas, tá? Tem brilho os não metais. Os metais, tá bom? Os metais têm brilho, ok? Eles refletem a luz. São bons condutores. Está aqui uma propriedade muito importante. Os metais são bons condutores, tanto de calor como de eletricidade. E a última, também muito importante, são eletropositivos. Então, os metais, eles são eletropositivos. Bom, eletropositivo significa que eles têm uma tendência para se transformar em cátions. Lá do capítulo anterior, cátion é aquilo que tem carga positiva, porque ele perdeu elétrons. Em outras palavras, os metais tendem a perder elétrons, a doar elétrons. Eles não querem receber, eles querem doar, transformando-se em cátions. Por isso que eles são ditos de eletropositivos, tá bom? Então, essas são as características, esse é o grupo dos metais. Então, é bom conhecer, e se você tiver uma tabela para consulta, saber onde ficam os metais. Vamos agora falar do outro grupo importante, que são os não metais, também conhecido como ametais. Podemos visualizar nessa tabela que estamos usando para estudo, os não metais em verde, tá bom? Notem que o H pertence ao grupo dos não metais, ok? Então, você tem os não metais com características opostas aos metais, de certa forma, tá? Podemos dizer isso. E, no geral, existem pequenas exceções, mas, no geral, são características opostas, tá bom? Os não metais são sólidos, líquidos e gasosos, né? Você encontra eles nos 3 estados, justamente porque tem baixo ponto de fusão e ponto de ebulição. Lembra dos metais? Os metais é alto ponto de fusão e ebulição, e eles são sólidos, com exceção do Hg.
Já os não metais são sólidos, líquidos e gasosos, então é diferente, né? O metal é alto, ponto de fusão e ebulição, o ametal é baixo. O metal tem ductibilidade e maleabilidade, o não metal não tem ductibilidade nem maleabilidade. Lógico que existem as exceções, tá bom? O não metal não tem brilho, né? O não metal são maus condutores de calor e eletricidade. Claro que existem as suas exceções, mas no geral é isso. E os não metais são eletronegativos. Olha só, eles querem se transformar, a tendência deles é se transformar em ânions, aqueles íons que têm carga negativa, porque recebem elétrons. Então os não metais, eles gostam de receber elétrons, é a vontade que eles têm a tendência. Tá bom? Então perceba que são propriedades diferentes dos metais. Essa que é a grande sacada. Tá bom? Por isso que existe esta divisão de metais e não metais. Vamos agora falar de uma família especial, a família dos gases nobres, que corresponde à família 18 da tabela periódica. Já vimos isso numa aula anterior. Essa família 18, que pertence aos não metais, que fique claro isso, não esqueça, os gases nobres também são não metais, só que eles são não metais diferentes dos demais, porque todos são gases, e esse nome dado, gases nobres, é justamente porque eles são estáveis, esses gases. Eles não precisam fazer ligações. Ok? Os átomos desses gases nobres, eles não se ligam, eles são monoatômicos. O que significa monoatômico? O átomo está isolado, sozinho, não está ligado a ninguém, formando o gás nobre. Ok? Outros gases de outros elementos químicos que não são gases nobres, eles não são monoatômicos. Por exemplo, o gás oxigênio, O2, eles são dois átomos de oxigênio, um ligado no outro. Então você tem dois átomos, você tem um formato poliatômico, dois átomos, tá bom? O3, oxigênio, ozônio, tá bom? O ozônio tem 3 átomos. Então os outros gases são poliatômicos, mas os gases nobres são monoatômicos, pois eles são estáveis, eles não precisam fazer ligações. Então, por isso que eles são elementos diferenciados. E o motivo deles não fazerem essas ligações é que eles têm 8 elétrons no último nível. Ó, o neônio 8, o argônio 8, o criptônio 8, o xenônio 8, o radônio 8. Então, todos eles têm essa característica de 8 elétrons, com exceção desse hélio. Muito cuidado aqui, tá? O hélio é traiçoeiro. O hélio só tem 2 elétrons. Tá aqui, olha, ele é o primeiro gás nobre, só tem 2 elétrons. Então, lógico que ele não pode ter 8, ele só tem realmente 2 elétrons na camada K. Mas mesmo com 2 elétrons, ele é estável também, igual aos outros gases nobres. Tá entendido? Então, essa é a família dos gases nobres. Você não pode esquecer. Se te derem uma tabela, é só você olhar e não esquecer essas características dos gases nobres. Família 18. Tá ok? Vamos agora fazer alguns exercícios de aprendizagem para verificar o que você aprendeu da aula que foi dada, tá bom? Dê uma pausa no vídeo, resolva e depois vamos ver a correção. Primeira questão, marque a alternativa que apresenta somente metais. Uma questão bem básica, ele quer que você marque a alternativa que tem somente metais. Você tem uma tabela periódica para consultar. É assim que nós vamos trabalhar em nossas aulas, com uma tabela periódica para consulta, pois fica bem mais acessível a questão. Sem a tabela, a questão ficaria um pouco mais complicada, tá bom? Mas com a tabela, ela fica de certo nível, de certa forma, um nível bem fácil. Bom, então você tem a tabela. Lembrando que essa tabela está sem a linha aqui. Então você faz a escadinha aqui embaixo do B, ó. Faz a escadinha aqui, vai, e você tem desse lado metal, desse lado não metal, tá bom? O que que ele quer? Somente os metais. Aí você vai ver, ó, N está aqui, já está fora. Ele quer somente metal, só metal. Aqui N é não metal, tá aqui o N, ó. Então, cobre, Cu, tá aqui o cobre, ó, metal. Alumínio, metal, olha só. É só ver, procurar na tabela selênio. Selênio não metal, ó, tá fora essa. B, não metal, tá fora essa. H, cuidado com H, muito cuidado. O H está aqui, mas ele é não metal. Ah, já expliquei isso para você na aula. Berílio,
Bem aqui o berílio, ó, metal. Magnésio, metal. Ferro, metal, ó, bem aqui, ó, níquel, metal. Então, aqui tem somente metal, letra E. Então, questão bem simples, está aí acessível para vocês. Próxima questão, dê a pausa, resolva e depois continue. Marque a alternativa que apresenta um elemento eletronegativo com baixo ponto de fusão e ebulição. Então, veja, ele quer o elemento eletronegativo com baixo ponto de fusão e ebulição. Então, essa questão ela vai buscar de você se você lembra as propriedades dos metais e não metais. Se você lembra essas propriedades, você consegue resolver essa questão. Então, veja bem, ele é eletronegativo com baixo ponto de fusão e ebulição. Qual é o grupo de elementos que é eletronegativo e tem baixo ponto de fusão e ebulição? É o A metal. Então, ele quer o A metal, esse lado aqui, ó, é isso que ele quer. B é A metal. Então, você tem aqui a alternativa A como A metal, o B é A metal. O cobre não é, o cobre está aqui, ó. O cobre é metal, o AG é metal também. Cadê o AG? Está aqui, ó. Metal, o AU, que é o ouro, metal também, e o K também é metal, quer dizer, o único no metal é o B. Então, selecionou, claro que você só vai descobrir que ele é não metal sabendo que são essas características, eletronegativo, com baixo ponto de fusão e ebulição. Só de falar eletronegativo, você já sabe que é não metal, o metal é eletropositivo. Então, uma questão de você lembrar, tá bom? De memória em si. Próxima questão, marque a alternativa correta em relação ao elemento níquel. Então, a primeira coisa é você saber onde está o níquel. Está aqui, ó. O níquel é um metal, tá certo? Você está vendo que ele está do lado esquerdo aqui da linha, né, de divisão. Ele é um metal. Então, letra A, ele é um ametal, já está fora. Ele é um gás nobre, já está fora. Gás nobre é a família 18. Ele é eletronegativo. Errado. Eletronegativo são os ametais, ele é metal. Ele tende a ganhar elétrons. Aqui tá, ganha, mas é ganhar elétrons. Ele tende a ganhar elétrons. Metal não tende a ganhar elétrons, tende a perder elétrons, tá bom? Ele é um bom condutor de eletricidade. Então, a alternativa certa é a letra E. Os metais são bons condutores tanto de calor e eletricidade. Então, você tem aqui, ó, mais uma certa, ok? Mais uma questão de aprendizagem. Marque a alternativa que apresenta metais com propriedades semelhantes. Olha só. Metais, primeira coisa importante, tá? Tem que ser metal e com propriedades semelhantes. Bom, você lembra quando é que os elementos têm propriedades semelhantes? Nós vimos isso na primeira aula de tabela periódica. Aqui nós estamos na segunda aula, mas ele foi buscar esse conhecimento lá da primeira. Propriedades semelhantes são aqueles que estão numa mesma família. Então tem que ser metal e da mesma família. Potássio e cálcio. Potássio, ó, e cálcio. Todos dois são metais, mas não são da mesma família. Tá fora. Não tem propriedades semelhantes. Propriedades semelhantes é mesma família. Lembre disso. Cálcio e estrôncio. Cálcio e estrôncio. Olha aqui. Cálcio e estrôncio. Metal e da mesma família. É a letra B. Lítio e berílio, tá aqui, ó, lítio e berílio não são da mesma família, tá bom? Titânio e zinco. Titânio e zinco não são da mesma família, ó, aqui é a 4, aqui é a 12. Né? Tá fora, tá fora. Carbono e silício, ó, carbono e silício, mesma família, tá aqui, ó, mesma família. Porém, ele quer metais, essas aqui são ametais, então tá fora, ok? Então, nós temos aí a letra B como resposta, tá certo? Chegamos ao fim de mais uma vídeo apresentação. Bom estudo para todos e até a próxima.